E no final desse vídeo eu vou te mostrar algo que vai mudar a forma como você participa de cada missa pelo resto da sua vida. Não é uma oração nova, não é uma devoção diferente. São 60 segundos, só 60 segundos, que a maioria das pessoas nunca viveu numa missa inteira. E é exatamente nesses 60 segundos que a tradição mística diz que Deus faz o que ele não consegue fazer no resto da hora. Agora me ouça com atenção. Aquele calor que você sente no peito quando o padre levanta a hóstia não é imaginação sua. Aquele arrepio que sobe pelo braço quando o sino toca na consagração não é emoção. Isso é o que ninguém te diz. E eu precisei de 40 anos de sacerdócio para ter coragem de falar em voz alta. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa, sou pároco em Mariana, Minas Gerais, há mais de 4 décadas. Fui ordenado em 1984 e desde então ouvi milhares de confissões, celebrei missas em capelas de roça, em maternidades, em cemitérios. Sempre fui muito cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que a maioria das pessoas na missa todo domingo nunca ouviu explicado com clareza. Toda vez que preparo uma explicação sobre fé, passo por um filtro. Pergunto a mim mesmo, minha avó do interior entenderia isso? Se a resposta for não, eu reescrevo até que qualquer pessoa entenda. Minha avó se chamava Dona Delfina. Eu tinha 9 anos quando fui com ela à missa de Corpus Christi em Itabirito. No momento da consagração, eu vi a mão dela tremer. Vi as lágrimas escorrerem sem que ela fizesse nenhum som. Na saída, puxei a saia dela e perguntei: "Vovó, a senhora estava com frio?" Ela parou na calçada de pedra, ajoelhou na minha altura e disse: "Sebastião, não era frio. Era ele me reconhecendo." Levei 22 anos de ministério para entender completamente o que Dona Delfina quis dizer naquele dia. Hoje, eu vou te explicar o que ela sabia sem ter palavras para nomear. Vou fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante. Não pule. Ela está conectada com os 60 segundos que prometi no início, e eu vou entregar tudo antes do fim desse vídeo. Fique comigo. Antes de chegar nas revelações, preciso que você entenda o mecanismo que está por baixo de tudo. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000, registrou no seu diário, parágrafo 1811, algo que me gelou o sangue quando li pela primeira vez. Ela escreveu que durante a Santa Missa sentia de forma vívida que cada elevação da hóstia era um toque pessoal de Deus na sua alma, não no sentimento, mas na essência. E então ela disse algo que nenhum manual de teologia ensina de forma simples. O corpo percebe antes, a alma confirma depois. Pense comigo. Quando uma criança está dormindo e sente a mão da mãe na testa no escuro, o corpo dela acorda antes que a mente entenda quem está ali. O corpo reconhece o amor antes que a consciência processe. Isso não é superstição. Isso é como fomos criados. E se o corpo de uma criança está calibrado para reconhecer o amor da mãe antes de ver o rosto dela,
O que você acha que acontece com um corpo em estado de graça diante de Cristo presente na Eucaristia? A presença real de Cristo na hóstia consagrada não é simbólica. Ela tem peso, ela tem realidade. E o seu corpo, criado por Deus, foi feito para reagir a ela. Só que ninguém te explicou o que fazer quando isso acontece. E é aqui que começa a primeira revelação, a emoção que se chama visita. A mística católica distingue com muita precisão dois tipos de sensação na oração. A primeira é a consolação afetiva, que nasce dos seus próprios sentimentos, da memória, da saudade, da beleza da música sacra. A segunda é a consolação espiritual, que chega de fora e encontra o corpo antes de chegar à mente. São coisas completamente diferentes. E a sensação de calor ou frio durante a consagração, quando não tem causa física, entra na segunda categoria. Ela não nasce em você, ela chega até você. Santo Inácio de Loyola documentou isso nas regras para o discernimento dos espíritos, nos exercícios espirituais, na semana segunda. Ele escreveu que a consolação produzida por sugestão tem uniformidade, sempre a mesma emoção, sempre no mesmo tom. A graça produz variedade e surpresa. E então ele nomeia o que chamou de consolação sem causa precedente. Aquele momento em que a sensação aparece quando você está distraída, pensando em outra coisa, sem estar preparada. Ele diz que essa é a mais confiável de todas. Porque sugestão não opera no vazio, graça sim. Uma paroquiana minha em Mariana, de 71 anos, me contou que durante 30 anos sentiu calor nas mãos todo domingo na consagração. Ela achava que era problema de circulação. Quando finalmente me contou, eu reconheci imediatamente o padrão. Era o mesmo que Santa Catarina de Siena descreveu nas suas cartas como o reconhecimento do corpo diante do corpo. Ela estava sendo visitada há 30 anos e chamava de circulação. Da próxima vez que sentir calor ou frio durante a consagração, não ignore e não tente explicar. Faça exatamente isto. Abaixe a cabeça, coloque a mão no peito e diga internamente, não em voz alta, apenas estas palavras: Eu estou aqui, Senhor. Nada mais. 3 palavras. Isso é a resposta que essa visita está esperando. Não precisa de mais nenhuma palavra. Quem está batendo na porta não quer um discurso, quer que você abra. Você vai pensar, mas isso pode ser só sugestão, porque eu já sei o que vai acontecer na missa. Eu entendo esse pensamento, mas Santo Inácio respondeu isso séculos antes de você perguntar. Ele disse: se já sentiu essa sensação aparecer quando estava distraída, pensando em outra coisa, sem estar preparada para sentir, isso é exatamente o que ele chama de sinal confiável. A sugestão precisa de preparo. A graça não avisa. Fique comigo até o final desse vídeo. Se o que você está ouvindo já está tocando o seu coração, aperta o joinha aqui embaixo. Não é favor para mim, é o seu amém para tudo que Deus está querendo te dizer hoje. E se você ainda não acompanha esse canal, se inscreve agora, porque essa mensagem não é a última que ele tem para você. Mas antes da segunda revelação,
que vai fazer você parar e respirar fundo, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida tem 71 anos, mora em São João del Rei, Minas Gerais. É viúva há 8 anos do seu Geraldo. Tem 3 filhos e o do meio, Rogério, parou de ir à missa depois que o pai morreu e disse que não acredita mais em nada. Dona Aparecida vai à missa todo domingo às 8 horas na Basílica do Pilar, desde os 15 anos. Acende uma vela para Nossa Senhora das Graças toda quinta-feira antes de entrar. Ela tem um terço de madrepérola que ganhou da mãe no dia da primeira comunhão, em 1966. O fecho está quebrado há 12 anos, mas ela não conserta porque tem medo de perder alguma conta no processo. Ela segura esse terço com as 2 mãos durante toda a consagração. Ela chegou até mim e disse: Padre, toda vez que o senhor levanta a hóstia, minhas mãos ficam quentes e eu fico com vontade de chorar sem saber por quê. Aí eu fico com vergonha e fico quieta. Isso é coisa da minha cabeça? Aquela pergunta me partiu o coração, porque eu sabia que ela estava carregando aquela dúvida sozinha por anos. E eu sabia que a resposta ia mudar a forma como ela viveria cada missa dali para frente. A história dela vai continuar, mas antes, a segunda revelação, a frieza que se chama abandono. Existe um estado que engana muita gente devota. A pessoa vai à missa há 40 anos, conhece cada resposta, participa de tudo corretamente e não sente absolutamente nada durante a consagração. E chega um dia em que ela pensa: Deus parou de me tocar. E essa conclusão é compreensível. Mas é exatamente o oposto do que está acontecendo. Santa Teresa de Ávila, no Livro da Vida, capítulo 11, chamou esse estado de noite dos sentidos. Ela descreveu com precisão o que acontece quando Deus retira as consolações sensíveis. E disse que isso não é punição, é avanço. É como uma mãe que para de segurar a mão do filho quando ele já aprendeu a caminhar. Não porque ela foi embora, porque ele já não precisa mais da mão para não cair. São João da Cruz, doutor da Igreja e autor de A Noite Escura da Alma no século XVI, escreveu que a seca na oração não é sinal de rejeição. É sinal de que Deus está chamando a alma para uma intimidade que não passa mais pelos sentidos. E o padre Jacques Philippe, diretor espiritual e autor de Tempo para Deus, documenta que a maioria das almas que chegam à contemplação passou por um período de aridez sensível que interpretaram erroneamente como abandono. Uma mulher de 74 anos chegou ao meu confessionário e disse: Padre, eu acho que Deus desistiu de mim. Não sinto mais nada na missa. Eu perguntei: E você continua indo mesmo sem sentir? Ela disse: Vou porque é minha obrigação. Eu respondi: Então você está amando Deus sem receber nada em troca. Isso não é abandono. Isso é a fé mais alta que existe. Agora presta atenção, porque esta instrução é contra-intuitiva. Quando não sentir nada durante a consagração, e especialmente quando não sentir nada, não tente forçar emoção. Não feche mais os olhos, não reze mais palavras. Faça o oposto. Abra os olhos. Olhe diretamente para a hóstia elevada e diga internamente: Eu creio sem sentir. E esse é o meu maior ato de amor hoje.
Isso transforma a aridez de falha em oferenda. A tradição mística registra que é exatamente nesses momentos que as graças mais profundas são depositadas. As que só aparecem meses ou anos depois. Você vai pensar, mas se não sinto nada, como sei que Deus está ali? Santa Teresa de Ávila respondeu isso. Ela disse que a certeza de fé não precisa de sensação para ser real. Assim como você não precisa sentir o coração batendo para saber que ele bate. A presença na Eucaristia não depende do seu termômetro emocional. Ela é real, independente do que você sente. Dona Aparecida conhecia essa aridez. Tinha semanas em que não sentia nada e chegava em casa com aquela pergunta que ela não dizia para ninguém. Será que Deus está me chamando para alguma coisa e eu não estou entendendo? A resposta estava na terceira revelação. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. A devoção que se chama distância. Esta é a revelação mais corajosa e a que mais vai incomodar quem é devoto há décadas. Existe uma forma de participar da missa que parece profunda, mas está criando distância entre a alma e Cristo. É a devoção de observador. A pessoa assiste à consagração com reverência, com emoção, com lágrimas até, mas como quem assiste a algo bonito acontecendo para outros. Não como alguém que está sendo tocada pessoalmente, chamada pessoalmente, transformada pessoalmente. É como estar no casamento de um filho e chorar de emoção, mas nunca abraçar o noivo. A presença está lá, a emoção está lá, mas o contato real não aconteceu. E Cristo na Eucaristia não quer espectadores emocionados. Ele quer o encontro. Eu mesmo, com 40 anos de sacerdócio, já celebrei missas inteiras como observador do meu próprio altar. Isso não é falta de fé. É uma armadilha que pega os mais devotos. Agora vou te dar 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais, essa revelação é diretamente para você. Primeiro, você sente algo durante a consagração, mas termina a missa exatamente igual a como entrou, sem nenhum pensamento sobre o que fazer diferente. Segundo, você reza muito pela missa, mas pouco dentro da missa. A cabeça está na novena que vai rezar em casa, enquanto o padre está consagrando. Terceiro, quando termina a comunhão, você já está pensando no almoço, nas crianças, no que fazer em seguida. O momento de ação de graças dura menos de 2 minutos. Quarto, você conta para as amigas quando teve uma sensação forte na missa, mas nunca mudou nenhum comportamento concreto como resultado dessas sensações. Quinto, e este é o mais corajoso, você tem um medo secreto de que, se realmente se entregar ao que sente durante a consagração, Deus vai pedir algo que você não está pronta para dar. E por isso, mantém uma distância emocional que você chama de humildade, mas que na verdade é autopreservação. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia no século XIX e fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, escreveu com uma clareza que ninguém mais teve coragem de repetir. A missa não é um espetáculo sagrado, é um encontro pessoal. Quem sai da missa igual a como entrou, não esteve na missa, esteve perto dela.
Agora chegamos aos 60 segundos que prometi. Nos próximos 30 dias, ao terminar a comunhão, antes de sentar, faça uma coisa que a maioria nunca faz. Fique de pé por exatamente 60 segundos. Não ajoelhada, não sentada. De pé, com as mãos abertas ao lado do corpo, e diga internamente apenas esta pergunta: o que o Senhor quer de mim hoje? Só espere. Não preencha o silêncio. Essa pergunta, feita com o corpo de Cristo ainda sendo assimilado, é o que a espiritualidade inaciana chama de colóquio eucarístico. O padre Carlos Cabarrus, Sociedade de Jesus, mestre de exercícios espirituais, documenta que é nesse momento de 60 segundos que a maioria das pessoas recebe a direção mais clara de toda a sua vida de fé. Você vai pensar, mas eu não sou mística nem visionária, isso não é para mim. Eu conheço esse pensamento. Mas Nossa Senhora, em Fátima, falou com 3 crianças do campo, sem nenhuma formação espiritual. Ela não pediu visões, não pediu experiências, pediu presença. Presença é o que qualquer pessoa pode dar, inclusive você. Agora vou te dar as 5 instruções para levar dessa conversa. Primeira, da próxima vez que sentir calor ou frio durante a consagração, coloque a mão no peito e diga internamente: eu estou aqui, Senhor. 3 palavras, porque essa sensação é uma visita e toda visita espera uma resposta. Segunda, quando a missa começar, antes do padre entrar em procissão, feche os olhos por 30 segundos e diga: Senhor, eu não vim assistir, vim encontrar. Essa intenção muda o estado interior antes que a liturgia comece, e a tradição monástica ensina que a disposição da entrada determina a profundidade do encontro. Terceira, se você estiver numa semana de aridez, sem sentir absolutamente nada, não falte à missa. Vá. E quando o padre levantar a hóstia, olhe diretamente e diga internamente: eu creio sem sentir. Isso não é conformismo. É o ato de amor mais maduro que existe na vida de fé. Quarta, no momento da ação de graças após a comunhão, em vez de sentar imediatamente, fique de pé por 60 segundos com as mãos abertas e faça a pergunta: o que o Senhor quer de mim hoje? Não precisa de resposta imediata. A pergunta já é o gesto, e o gesto já é a entrega. Quinta, e esta é a mais difícil. Se durante esses 60 segundos vier um pensamento sobre uma pessoa específica, uma ação concreta, uma conversa que você está evitando, não descarte como distração. Escreva num papel antes de sair da igreja, porque a mística eucarística documenta que é exatamente ali, nesse espaço de silêncio aberto, que Deus entrega o que não consegue entregar no barulho. Dona Aparecida fez isso. 3 semanas depois de receber essas instruções, ela voltou até mim. Disse: Padre, eu fiz o que o senhor falou. Fiquei de pé e perguntei o que ele queria. Aí veio um pensamento: liga para o Rogério. Liguei. Ele atendeu. A gente ficou 1 hora no telefone. Ele não voltou para a missa ainda, mas falou que vai pensar. Em 8 anos, foi a primeira vez que ele disse isso.
em 8 anos. 60 segundos de pé, com as mãos abertas, foi o que abriu uma porta que 8 anos de novena não tinham conseguido mover. Deus não precisa que você entenda o que sente durante a consagração. Ele precisa que você responda. Há tempo. A solução está nas suas mãos a partir de hoje. E a mudança começa em você antes de aparecer em qualquer outra pessoa ou situação ao seu redor. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, minha devoção de padre e de filho, eu te peço nesse momento, por cada pessoa que está assistindo agora, por cada mão que segurou um terço na missa, sem saber ao certo o que estava sentindo, por cada coração que teve vergonha do que sentia e ficou quieto. Cobre com o teu manto todos que estão aqui comigo. Intercede para que da próxima missa em diante eles não cheguem mais como espectadores, que cheguem como quem foi chamado pelo nome. Que os 60 segundos de silêncio após a comunhão sejam um espaço onde teu filho faz o que ele não consegue fazer no barulho. E por aqueles que deixaram de ir, pelos Rogérios de cada família, pelos filhos que disseram que não acreditam mais, intercede. Porque teu filho na Eucaristia não desistiu de nenhum deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Isso é o que ninguém te diz, minha filha, e você recebeu hoje. Agora pergunta no seu coração, quem na sua família precisa ouvir isso também? Manda esse vídeo para essa pessoa, sem explicação, só manda. Se inscreve aqui para que quando o próximo aviso chegar, você esteja aqui. E deixa o seu joinha, porque esse gesto pequenininho é você dizendo, Senhor, eu ouvi, que Deus te abençoe. Vai com Nossa Senhora.